Alguém já te perguntou alguma vez para que serve uma universidade? Se sim, como você respondeu? Se não, você já se fez essa pergunta alguma vez ou você já tem claro para que serve? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Valenzuela e trabalho na Aliança Bíblica Universitária do Brasil, especificamente acompanhando o trabalho missionário dos estudantes dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Sou chileno, não sei se vocês perceberam o sotaque estrangeiro, e também participei lá da missão estudantil no Grupo Bíblico Universitário e moro no Brasil há quase 5 anos. Nesse mês de agosto estamos trabalhando com o tema de engajamento com o mundo estudantil e desafios que enfrentamos e enfrentaremos no mundo pós-pandemia também. Tem essa missão no mundo novo, né? Espero que vocês também tenham visto aqueles vídeos que recomendavam junto com umas perguntas de discussão para não também chegar tão perdidos assim, sem entender um pouco o que é isso de engajamento com a universidade que a gente está falando, né? Nesses tempos em que a crise sanitária colocou grande parte do mundo em distanciamento social, ficando em casa para evitar contágio pelo novo coronavírus, o jeito que a maior parte dos estudantes se educa presencialmente, desse jeito presencial, teve que mudar de um dia para o outro, assim, entrando na educação à distância e fazendo o amplo uso da tecnologia. De que maneira isso também vai afetar a maneira como nos educamos, a importância das instituições de ensino? São muitas as perguntas, mas não temos uma resposta clara ainda, né? E eu gostaria nesse vídeo fazer algumas considerações sobre a forma que entendemos o papel da universidade. E a partir dali vocês terem conversa para chegar a algumas conclusões sobre a função da universidade e o ensino superior em geral, desde uma perspectiva cristã. Aproveito de comentar que a Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, IFE, sigla em inglês, que é a organização que a ABUB faz parte, tem discutido e refletido sobre esse assunto faz algum tempo. Em particular, o ano passado foi publicado o número da revista Palavra e Mundo sobre esse assunto. Para que serve uma universidade? Não sei se você vai. Para que sirve uma universidade? Eu tenho em espanhol. É, ela está em espanhol, inglês e francês. Então, também destaco que o nome dessa revista Palavra e Mundo vem da ênfase do John Stott, né? De que para ser fiel no mundo atual, os cristãos precisam ouvir a Cristo, a palavra encarnada, a Bíblia, a palavra de Deus revelada, e também o mundo ao nosso redor. Stott dizia: estou firmemente convencido de que só se desenvolvermos essa capacidade de ouvir duas vezes, conseguiremos evitar as armadilhas opostas, a infidelidade e a irrelevância. E seremos capazes de anunciar a palavra de Deus para o mundo de Deus hoje. Esse é o exercício teológico que sempre fazemos na BU quando tentamos abordar algum dos desafios que temos no mundo estudantil. E o livro que tem nos acompanhado nessa jornada é Eu Creio Também Pensar, que é um convite inicial para desenvolver uma mente cristã, e também o Ouça Espírito, Ouça o Mundo, que trabalha essa ideia da dupla escuta com mais profundidade. Desculpem pela capa antiga, mas agora tem capa mais bonitinha. Se eu acho que pode ser que vocês conheçam esses livros como outras capas, as capas atuais. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link da revista Palavra em Mundo, também com os sites assim para vocês comprarem o livro. No caso, o Espírito Ouça Mundo está no site O Livro. Aí quem quer entrar mais nesse assunto assim, da mente cristã. Bom, para que serve uma universidade? Dependendo da pessoa, vai ter uma resposta diferente. Para muitos de nós que somos primeira geração da família que entrou na universidade, fomos motivados por nossos pais que se esforçaram por dar uma educação boa para que tivéssemos acesso a oportunidades que eles não tiveram, a uma melhor condição socioeconômica, quem sabe. Era para dar melhores oportunidades para a gente mesmo.
Em outro lugar também eu ouvi que a universidade serve para alcançar um sonho de vida também, lutar por alcançar um sonho, para obter uma formação para exercer a profissão que o jovem deseja. A universidade seria um meio que permite atingir esse sonho de vocação das pessoas. Outras pessoas veem a universidade como o lugar em que são formados os quadros mais qualificados para o mercado de trabalho. Outras pessoas vão falar que a universidade é o espaço por excelência da promoção, diálogo e produção de conhecimento, ideias e inovação. Sem dúvidas, existem muitas outras opiniões sobre o propósito da universidade, para que serve, sejam positivas ou negativas. Se a gente faz um Google aí e vê jornais, você vai ter muitas opiniões. Ou se você colocar universidade ou university no buscador da Amazon, por exemplo, eu gosto de fazer isso, né, para buscar algum livro, por exemplo. Vão se encontrar com muitas publicações, com diversas visões sobre o papel da universidade. Gostaria de compartilhar com vocês uma definição do que seria uma universidade. Segundo a Enciclopédia Britânica, uma universidade é instituição de ensino superior, geralmente composta por um colégio de artes liberais e ciências e escolas de pós-graduação e profissionais, e como autoridade para conferir diplomas em diversas áreas de estudo. Uma universidade difere de uma faculdade em que é geralmente maior, tem um currículo mais amplo e oferece programas de pós-graduação, além de cursos de graduação. Embora as universidades não tenham surgido no Ocidente até a Idade Média na Europa, elas existiram em algumas partes da Ásia e da África nos tempos antigos. Bom, a universidade a gente vê que é uma instituição complexa, tanto no nível do ensino, a diversidade das áreas de conhecimento, no nível de formação e da interação das áreas. O primeiro desafio para dar resposta sobre o papel da universidade é tentar entender sua formação até agora. A Enciclopédia Britânica enfatiza logo no começo que as primeiras universidades não surgiram na Europa. Assim. Tem o exemplo da Exitona, na Tunísia, em 737 anos. Marrocos teve sua primeira universidade em 859. E o Egito tem a Universidade de Al-Azhar, que nasceu no ano 988, que funciona até agora. São universidades muito velhas, assim. A gente fala universidade, entre aspas, porque esse nome vem do conceito em latim Universitas Magistorum et Scholarium, não sei falar direito, mas... que significa comunidade de professores e acadêmicos, assim, traduzindo. Universitas originalmente era um termo ocupado para qualquer comunidade ou grêmio, assim. Mas com o tempo o uso dessa palavra foi se associando totalmente com essas comunidades estudantis. As primeiras universidades na Europa eram organizações religiosas, né? Surgiram na Idade Média para dar uma formação mais avançada do que a que ele já tinha nas catedrais e mosteiros. Eram escolas abertas para pessoas de diversas partes da Europa e também sucedeu no caso do professor, que foi a marca que diferenciou de outras instituições da época. A primeira universidade da Europa foi a Universidade de Bolonha, 1088, na Itália. Depois veio a de Oxford, 1096 aproximadamente, na Inglaterra, e a Universidade de Paris, em 1170. E assim foram surgindo cada vez mais universidades na Europa. O currículo ia além das 7 artes liberais, né, que é essas artes que é retórica, gramática, lógica, música, aritmética, geometria e astronomia. E depois os estudantes continuavam com os estudos avançados, profissionais em medicina, direito ou teologia. Depois também as instituições foram evoluindo as áreas de estudo, mas em geral as universidades tinham essa formação nas artes liberais e depois uma formação mais avançada, tanto para o serviço religioso quanto para o secular, assim, que era o objetivo, ter uma elite para essas áreas assim na sociedade dessa época. De alguma maneira a atividade da universidade catalisou, que seria também nas próximas épocas na história da Europa, tanto o Renascimento quanto a Reforma Protestante.
Considerando que Lutero era professor na Universidade de Wittenberg e chegou às conclusões teológicas que deram início à reforma, no meio das suas pesquisas acadêmicas, a gente pode considerar que tanto nosso movimento estudantil como nossas igrejas são fruto de uma iniciativa universitária. Um dos companheiros de jornada também do Lutero, Philip Melanchthon, teve também um papel importante, não apenas na reforma, mas também no ensino universitário. Na revista Palavra e Mundo, por exemplo, o professor Brian Williams destaca, assim, comenta que quando ele tinha chegado a Wittenberg com 21 anos, fez um discurso intitulado Como Melhorar os Estudos da Juventude. Nesse discurso, como em outros posteriores, Melanchthon lamenta que as universidades contemporâneas tinham abandonado as musas, descuidando o bem comum e dificultado a formação espiritual, estética e intelectual dos estudantes. Em vez disso, os estudantes estavam apaixonados pelo poder político, procuravam conversas sobre temas idiosincráticos e escuros, e eles ansiavam por artes mais lucrativas, que prometiam riquezas. Isso os transformava em pessoas arrogantes e superficiais e empobrecia a igreja, ao Estado e a sociedade em geral. Melanchthon temia que se a universidade se limitava a esses três objetivos, poder político, especialização disciplinária e acumulação da riqueza, estava arriscando o humano, ou humanidade dos estudantes e das culturas humanas que estes poderiam criar. E aí ele comenta entre parênteses, está claro que o debate educativo que acontece na minha oficina não é novidade. Achei engraçado esse comentário do professor William, porque acredito que não é apenas ele que ouviu esse tipo de comentário sobre a universidade e o propósito dela. Não sei se vocês já ouviram isso, né, na sua faculdade, na sua universidade ou em algum outro lugar, também na educação no Brasil. Outro comentário que o professor William destaca do Melanchthon é o seguinte: ao contrário de muitos educadores, Melanchthon estava atento às pessoas inteiras, ou seja, a formação intelectual, moral, estética, espiritual e prática integrada de seus alunos universitários. Para ele, o telos da educação e o telos da natureza humana devem estar alinhados para que a educação contribua para o florescimento holístico de indivíduos e instituições. Portanto, seu currículo incluía não apenas as escrituras e as grandes obras da história, literatura, teologia, ética e filosofia, mas também disciplinas matemáticas como física, geometria, astronomia e economia nascente, bem como ciências naturais como anatomia, fisiologia, psicologia inicial e outras das suas paixões, medicina. De acordo com Melanchthon, toda arte e ciência é um dom de Deus dado para beneficiar a humanidade e estudá-las é uma forma de piedade. Portanto, ele queria que a humanidade plena de seus alunos fosse nutrida em sala de aula e capela juntos. Essa perspectiva da reforma protestante como um movimento que surge dentro da universidade, que também influenciou a vida das universidades, é importante para pensar um pouco sobre o papel delas desde uma perspectiva cristã, guardando as devidas considerações do tempo e do espaço que nos distanciam. São perspectivas bem valiosas para um diálogo dentro do mundo estudantil. Por outra parte, pelo lado um pouco mais negativo, tanto uma visão confessional restrita como o surgimento do iluminismo fez com que houvesse também um novo movimento dentro da formação universitária. O professor Ross Mackenzie descreveu o que aconteceu. Muitas universidades como Harvard, Yale e Princeton foram fundadas por denominações cristãs, muitas vezes com o objetivo de educar clérigos ou alunos de uma denominação específica. Os alunos e professores eram obrigados a concordar com uma declaração doutrinária específica e, às vezes, ser membros da denominação. Os alunos que discordaram foram expulsos e os professores que expuseram pontos de vista considerados contrários foram demitidos. Isso ainda ocorre em faculdades cristãs conservadoras nos Estados Unidos hoje. Até o início do século XIX, apenas os anglicanos podiam estudar e trabalhar em Cambridge. O domínio dessas instituições sectárias levou à fundação de concorrentes seculares como a University College London em 1826
e a Cornell University em 1865. Claramente, uma visão religiosa sectária para as universidades conflita com valores como a liberdade acadêmica, acesso universal à educação e pluralismo. Esse conflito leva à afirmação de que o cristianismo não deve ter voz no debate sobre a missão e o governo das universidades seculares em uma sociedade pluralista. No entanto, essa é uma reação muito forte. No final do século XVIII, começo do século XIX, vão surgir dois modelos de universidade que surgem separados do modelo antigo também, ou dentro de universidades antigas, que vão influenciar fortemente a forma de ser universidade nos próximos anos, tanto na Europa como no resto do mundo. Tem o modelo francês, napoleônico também chamado, controlado mais pelo Estado e focado na formação de técnicos e profissionais para diversas áreas, assim. Tem o modelo alemão, o Humboldtiano, em que o ensino se juntava que a universidade fosse uma instituição de pesquisa com liberdade acadêmica para promover a ciência pura, livre de interesses pré-estabelecidos. E o caso da Universidade de Berlim, que foi a primeira com esse modelo, é emblemático, no sentido de ter formado uma elite científica, filosófica, ideológica, que influenciou muito o mundo até hoje. Tem pessoas como Hegel, Schopenhauer, Marx, Einstein, nem se faz lei direito, mas muitas pessoas assim, na área de ciência, de filosofia, se formaram lá e, sem dúvida, influenciaram no mundo. E tem também o modelo estadunidense também, que foi inspirado bastante no modelo alemão de pesquisa, liberdade acadêmica, e surgiram como instituições privadas sem fins lucrativos no início. Assim. E é importante mencionar também que durante a Segunda Guerra Mundial, muitos acadêmicos alemães fugiram da guerra para os Estados Unidos e contribuíram com o desenvolvimento dessas universidades no país. Então, muito do sucesso também vem dessa perspectiva, assim, que é um pouco misturando essas duas coisas, assim. O Brasil, acho interessante que o Brasil entra por essa época na história das universidades. A diferença da Espanha, que espalhou várias universidades por suas colônias e virreinatos. O Brasil, colônia, estava limitado às universidades da metrópole. Só para fazer um contraste, no Peru, a Universidade de São Marcos foi criada em 12 de maio de 1551. Tem aproximadamente 469 anos. É isso mesmo, né? Tô fazendo meio cálculo, não sei. Mas é uma universidade, assim, com um século de história, né? E aqui no Brasil, a primeira instituição de ensino superior foi a Escola de Cirurgia da Bahia, que foi criada em 18 de fevereiro de 1808, com a chegada de Dom João VI. Então, com a chegada do reino português para o Brasil, que isso é uma história muito interessante quando eu comecei a ler a história do Brasil. E depois o começo do Império do Brasil, que vão surgir novas faculdades no Brasil. Assim, muitas faculdades, assim, tinha um pouco mais dessa perspectiva de começar faculdades. Assim. E os projetos de universidade, na verdade, vão vir na primeira metade do século XX. No Rio de Janeiro tem um projeto da Universidade do Brasil e também em São Paulo, a USP, né? Então, a construção do ensino superior no Brasil já vai ser mais influenciado diretamente com esse paradigma mais laicos, assim. Então, não sei se vai ter tanto esse conflito, assim, entre religião e essa visão mais laica, assim, que teve na Europa e também depois nas outras universidades na América Latina. Ainda não me sinto confortável falando muito de educação brasileira, porque ainda estou aprendendo, mas continuamos aprendendo. Se você tem alguma sugestão para eu ler, manda depois para mim. Bom, no século XX, no mundo vão surgir movimentos também pedindo reforma no mundo da educação, tanto para o acesso como para a democratização das instituições. Assim. A gente vê que durante a história da universidade sempre foi considerada uma instituição mais elitista, assim, e movimentos sociais e políticos vão tentar mudar isso de diversas maneiras. Assim. Cada país vai ter um jeito diferente de fazer. Sem dúvida, é uma pauta que continua sendo discutida sobretudo aqui no Brasil e na América Latina, que tem um histórico de sofrimento com diversos tipos de injustiças. E
o acesso à educação superior, não apenas a educação superior, a educação em geral, tem sido, tem sido visto como um aspecto indispensável para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática. Por outra parte, também o mercado tem exercido bastante influência nas últimas décadas no mundo e no Brasil, seja tanto pelas reformas educacionais como pelo caráter das novas instituições de ensino que têm surgido. O professor Roy Mackenzie descreve também essa universidade nessa sociedade de mercado. Essa é a universidade empreendedora. Neoliberalismo ou racionalismo econômico é a visão de que instituições públicas como hospitais, universidades e concessionárias de energia têm melhor desempenho se forem deixadas para a força do livre mercado. Isso geralmente significa aumentar a privatização e diminuir a regulamentação. O neoliberalismo tem uma visão econômica, política e filosófica. Na visão neoliberal, as universidades são essencialmente uma empresa, os alunos são clientes e os professores são recursos humanos. A educação passa a ser igualada à obtenção de um credenciamento que o levará a um emprego que aumentará sua riqueza, poder e status social. O objetivo da pesquisa é produzir conhecimento que seja comercialmente valioso, gerar receita para a universidade por meio de despesas indiretas e aumentar a classificação global da universidade, o que por sua vez atrairá mais estudantes internacionais que pagarão taxas mais altas. Os 4 valores dominantes da universidade neoliberal são dinheiro, métricas, marketing e gestão. A maioria das universidades ocidentais é agora dominada pela administração com valores neoliberais, enquanto valores transcendentes como virtude, curiosidade, erudição, transformação e companheirismo são considerados irrelevantes ou idealistas demais. Bom, um exemplo desse tipo de universidade empreendedora, só para dar um exemplo, é a Universidade Stanford, que está localizada no Vale do Silício, em que a relação entre a universidade e o ambiente empresarial se entrelaçam bastante. Assim, existe uma cooperação entre empreendedorismo assim, e a universidade muito forte. Assim. Tem sido muito influente essa universidade no mundo inteiro. E o Vale do Silício também. E o ano passado, por exemplo, no Brasil, entrou em pauta o projeto Futuro, assim, e em que vários dos princípios dessa proposta estão fundamentados nessa ideia de universidade empreendedora. Pode ser que vocês percebam algum desses elementos nas suas universidades também. Dá para perceber que a visão do professor Mackenzie não é necessariamente positiva e imagino que algum de vocês possam concordar ou não com essa descrição que ele fez, ou concordar ou não com uma perspectiva mais de uma universidade empreendedora, mas é importante ressaltar que esse paradigma é uma realidade assim, em muitas universidades ao redor do mundo. Voltando um pouco para o tema do acesso à educação superior, também uma coisa que dá para perceber a partir dos anos 80, em especial, é que vão surgindo bastantes universidades privadas, algumas delas com fins lucrativos. Um exemplo assim, clássico é a Universidade de Phoenix, nos Estados Unidos, por exemplo. Ou existem até redes internacionais de universidades privadas, conhecidas lá no Chile a Laureate, que tem algumas universidades assim, clássicas lá do Chile de ensino privado, assim, que é a Universidade das Américas, a Universidade André Bello, entre outras universidades lá. E quando eu cheguei no Brasil também vi algumas publicidades que tinha esse nome. Assim, vi que aqui tem a Anhembi Morumbi, a FMU e tem outras universidades também dentro desse grupo. Então também uma internacionalização desse ensino privado. Surgiram programas... E também outra coisa, que para ampliar o acesso à educação superior, surgiram programas de créditos e bolsas para estudantes de baixa renda, em especial, para estudar nessas universidades. O que permitiu aumentar o acesso à universidade, realmente, sim. No Chile tem o crédito como aval do Estado, que é o CAE. Aqui no Brasil tem o ProUni. Mas também existe a discussão se essa medida não conseguirá uma democratização do acesso, mas apenas uma massificação. E no caso do Chile, isso até gerou uma crise, né? Já que, em geral, os estudantes que entram nessas universidades privadas com fins lucrativos são os que não conseguiram entrar numa universidade mais de elite e tem que estudar com crédito, que lá no Chile é só essa oportunidade do crédito.
com juros que nessa época eram muito altos e que gerou um alto endividamento para muitos jovens e vários não conseguiram se inserir no mercado de trabalho, porque por uma parte algumas dessas universidades não ofereciam um ensino de qualidade ou criavam cursos que não tinham uma perspectiva de emprego, assim, até cursos meio falsos, assim. Para quem lembra, no ano de 2011 teve todo um movimento de protestos e greves, tanto de universidades públicas e de privadas, sobre questionando o modelo de educação no Chile, de herança mais neoliberal. Só para comentar, eu era o líder do meu núcleo nesse ano, assim, eu era líder do núcleo da minha universidade. Foi um ano bem difícil, assim. Não vou entrar em detalhes assim sobre esse episódio histórico, porque não é o assunto da minha palestra. Aí renderia outra palestra, né? O importante é ver que essas visões e paradigmas que estão assim circulando na nossa universidade, nosso mundo, não necessariamente se dão muito bem entre eles, assim. Bom, tentei fazer um resumão da universidade ao longo da história. Sei que foi bastante superficial, mas acredito que deu para perceber que nossa pergunta inicial vai ter respostas diferentes em épocas diferentes. Os atores têm sido diversos e muitos deles continuam na discussão, assim. A igreja, o Estado, a comunidade acadêmica, professores, estudantes, pesquisadores, o mercado, ideologias políticas, a sociedade. E nesse momento de fragilidade mundial por conta da pandemia, sem dúvida novas discussões vão surgir. O assunto é que a gente avaliando cada movimento ao longo da história vai ter pontos positivos e negativos, sem dúvidas, em cada uma dessas posturas e desses paradigmas. Pode ser também que você concorde com pontos de alguns desses paradigmas e ache inviáveis outros. É sempre um exercício para um cristão usar a cabeça que Deus nos deu, valorizando que pela graça comum tem contribuído com a universidade, também como a universidade tem abençoado o mundo, e se distanciando do que é contrário à vontade de Deus e a um desenvolvimento mais virtuoso da universidade. É um desafio grande, mas ter uma visão bíblica sobre o propósito da universidade, mas confiamos que Deus vai continuar guiando nossa escuta da sua palavra e do mundo. E vai tornar isso, eu acredito que isso pode ser mais possível, assim, com a guia de Deus, assim. O professor Rod Mackenzie também comenta sobre essa responsabilidade. As universidades no mundo inteiro estão passando por uma crise de propósito. A maioria das visões que tentam explicar para que serve a universidade são pobres e ignoram a história do que modelou as universidades e permitiu que elas florescessem. Uma visão teológica cristã. Os professores e estudantes cristãos, tanto como os obreiros da IFES, têm a oportunidade de contribuir de maneira significativa no debate nos seus campos sobre o propósito da universidade. Um exercício que aprendemos com o John Stott, não apenas com ele, mas muito por causa dele, foi pensar todos os assuntos com as clássicas quatro categorias bíblicas da criação, queda, redenção e consumação. Pensar por meio delas também continua enriquecendo a conversa para avaliar nossa realidade desde uma perspectiva cristã. Por exemplo, quando a gente pensa na universidade a partir da categoria da criação, o mundo que Deus criou é um mundo bom. Ele mesmo declara que é bom em Gênesis 1, muitas vezes, é muito bom. Então a criação é digna de ser estudada porque ela reflete o poder, a sabedoria e a glória de Deus. Há um mundo ordenado e inteligível. Vale a pena estudar todos os aspectos da criação e a universidade tem se destacado nessa tarefa ao longo dos séculos. Pensando na queda também, todos os aspectos da nossa vida foram corrompidos pelo pecado. Muitas das nossas ações são falhas. E no caso, por exemplo, de fazer ciência ou cultura, precisamos de paciência e perseverança nas pesquisas que realizamos, comparando resultados, desenvolvendo novas ferramentas de análise. Então, nossas habilidades não são tão precisas, então a gente tem que sempre estar testando e melhorando nossas práticas, assim. Às vezes também nos enfrentamos com práticas egocêntricas, de algum professor, pesquisador, vemos conflitos de interesse econômico ou político em nosso campo.
Problema de saúde mental tem afetado muito o mundo estudantil. Vemos também como a universidade é um espaço que experimenta a queda e precisa do aporte de cristãos íntegros em todas as áreas da comunidade universitária também para é, esclarecer esse efeito da queda também na universidade. Pensando na redenção em Cristo, todas essas coisas são reconciliadas e somos chamados a participar do seu ministério de reconciliação. Existem várias formas de como os cristãos podem se contribuir na pesquisa, na cultura, na vida profissional para tentar reverter parcialmente os efeitos da queda no mundo. O caso emblemático atual é como universidades e centros de pesquisa no mundo inteiro estão procurando uma vacina e medicamentos eficazes para tratar o coronavírus, assim. Então, a gente vê aí, por exemplo, como que a universidade contribui para o bem da humanidade. Sobre saúde mental, eu também agradeço a Deus porque muitos grupos da BU têm se engajado em ações para a prevenção e cuidado dos estudantes nessa área. E sem dúvidas há muito o que fazer na sociedade inteira, especificamente nessa área. Agora também na pandemia isso tem surgido bastante e é um desafio para a missão estudantil, para a igreja em geral, assim, o cuidado na saúde mental das pessoas. São muitas as áreas em que o cristão pode trabalhar para promover a paz de Deus na sociedade. A gente sempre fala que Deus é Senhor sobre todas as coisas, sobre a universidade, e vemos como ela também pode agir para o bem da humanidade, seja com pessoas cristãs ou não cristãs na frente dessas iniciativas. E pensando na categoria da consumação, como falei antes, sabemos que parcialmente podemos contribuir como bem público, já que ainda experimentamos dificuldades e provações nesse mundo caído. Vivemos o já e o ainda não. Mas confiemos que Deus no final vai renovar todas as coisas. Gosto da maneira como Vinod Ramachandra coloca em perspectiva nossas iniciativas universitárias diante do futuro da nova criação, do presente e do futuro da nova criação. A herança cultural de todas as nações será redimida, esvaziada de todos os acúmulos idólatras e reorientada para a adoração de Deus e do Cordeiro que compartilha seu trono. Assim, a visão de João, como a carta de Paulo, apoia a esperança não do descarte da história, mas de sua cura. Deus não promete fazer todas as coisas novamente, mas antes, fazer novas todas as coisas. A salvação inclui uma reunião final na adoração abrangente de Deus de tudo que é verdadeiramente humano, em todos os lugares e todos os tempos. Atos humanos que refletem a beleza, o amor, a justiça e a verdade de Deus. Deus pega o que fazemos, jardinagem, inovação, cuidar do meio ambiente, escrever poesia, compor música, planejar a cidade, proclamar o evangelho, e os tece juntos para trazer esta nova criação. Isso é possível porque o mal que desfigurou sua criação foi vencido por meio da vida encarnada, da morte e da ressurreição da palavra de Deus, Jesus Cristo. Bom, um comentário final para ir encerrando esse vídeo. É importante lembrar que a universidade também, mesmo em suas glórias e penúrias, tem sido uma instituição que tem mudado o mundo. O simples fato de que a gente tenha essa internet que está permitindo realizar esse treinamento é fruto de, não apenas, mas é fruto de pesquisa, por exemplo, entre a Universidade de Stanford e a Universidade de Califórnia em Los Angeles. Se eu perguntasse para você de que maneira a sua área de formação e pesquisa tem transformado o mundo, acredito que você me daria alguma resposta. Ou que aporte sua universidade tem feito para o bem do Brasil? Acredito que você poderia me responder com alguma pessoa destacada que se formou na sua universidade, ou de alguma pesquisa importante que foi feita lá. Não é à toa que o ex-presidente da ONU, o Charles Malik, em uma palestra falou aquela frase que talvez você já tenha ouvido, seja na BUB ou em outro espaço. A universidade é a alavanca através do qual o mundo será colocado em movimento. Mude a universidade e você mudará o mundo. De alguma forma, também nossa visão como movimento estudantil é consciente de que o mundo estudantil é um espaço realmente transformador. Mas nós acreditamos que o que mais transforma não é primeiramente o mundo estudantil, mas o evangelho. Nossa visão diz o seguinte: estudantes que formam comunidade de discípulos transformados pelo evangelho e que impactem o mundo estudantil
a igreja e a sociedade para a glória de Cristo. Bom, como vocês perceberam, esse vídeo não tem uma resposta pronta sobre o propósito da universidade, para que serve uma universidade. Tentei dar um olhar histórico e bíblico sobre alguns aspectos da universidade e seus fundamentos. A ideia é fornecer alguns elementos para começar a conversa sobre uma visão bíblica da universidade. Para quem está participando do treinamento, vamos mandar algumas perguntas também para ajudar nessas conversas. Se você não está participando do treinamento, viu o vídeo nessa semana, ou quem sabe meses depois, como é o mundo do YouTube, vou deixar um link com um arquivo com essas perguntas, assim, para continuar pensando, assim, sobre o propósito da universidade. Bom, espero que a reflexão e a discussão seja proveitosa e enriquecedora. Não esqueçam também que tem essa revista aqui da IFES, assim, que é para que se vê universidade, Palavra em Mundo. Aí dê uma olhadinha aí depois no site da IFES. Então aproveitem bem essa semana de treinamento. Um grande abraço.